Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 19 de junho, segunda-feira, e para a gente começar a nossa semana, a gente vai olhar para os dados on-chain e a gente vai entender o que aconteceu em relação tanto aos investidores de curto prazo quanto aos investidores de longo prazo. Porque a gente está iniciando uma semana, é bom que a gente tenha uma visão mais de longo prazo, beleza? A gente vai falar sobre isso e no final a gente vai fazer price action, a gente vai falar sobre o curto prazo. Caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Ontem eu soltei um vídeo aqui no canal falando sobre a BlackRock e que eles estão com solicitações de ETF nos Estados Unidos. E no final do vídeo eu ainda cheguei a comentar com vocês que eu iria plantar uma semente aí dentro da sua cabeça, que era em relação ao GBTC. Porque se a gente tiver essa aprovação do ETF da BlackRock, a gente pode ver o GBTC voltando a ter uma paridade de 1 para 1 com o Bitcoin. E exatamente quando eu gravei o vídeo para vocês, a gente estava com o GBTC ali com desconto de 43%. E não só eu, como muita gente percebeu que poderia ter essa paridade do GBTC de volta 1 para 1. E de 43% ali, a gente já está em menos 33% de disparidade do Bitcoin. Isso daqui é um sinal de que o mercado está bem ligado para essa movimentação que a BlackRock vai fazer aqui nos Estados Unidos, beleza? Caso eles consigam esse ETF spot, e eu acho bem improvável deles não conseguirem, a gente vai ver um fluxo de capital institucional muito alto entrando dentro das criptos, beleza? Bom, mas se você quiser saber mais sobre isso, volta lá no vídeo de ontem que eu explico como que funciona isso da BlackRock. Primeiro ponto, a gente vai analisar stablecoins. Quando a gente olha para o fluxo de stablecoins dentro das corretoras, a gente olhar essa linha vermelha aqui, que é o nosso agregado, a gente vai ver que nos últimos dias tivemos uma entrada de 1,9 bilhões de dólares dentro das corretoras. Veja que quando a gente tem altos volumes de entrada dentro das corretoras, a gente tem um interesse por compra do ativo nesse momento. Significa que as pessoas estão mandando suas stablecoins para as corretoras. Ao longo de todo esse pullback que nós tivemos, esse final de semana foi o final de semana que mais tivemos entradas de stablecoins dentro das corretoras. Veja que ao longo de todo o pullback foi bem tranquilo, normal aqui, um valor que a gente sempre tem, e quando a gente olha para esse momento aqui, isso daqui é interessante. Ótimo sinal então, está chegando dinheiro dentro do mercado, nessa região de preço que nós estamos. E se a gente olhar para o saldo de bitcoins parados na carteiras há mais de um ano, mais um dia batendo all time high. Eu plotei exatamente o saldo de bitcoins com mais de um ano parado em cima do preço, só para você entender como que funciona um ciclo de mercado. Distribuição, formação de topo. Simplesmente a gente tem que ficar alerta. Acumulação, olha só, acumulação, a gente tem encerramento de bear market, os players estão comprando, as pessoas estão acumulando, a gente tem interesse por compra do ativo. A gente está simplesmente acumulando e batendo all time high com número de moedas há mais de um ano. Tem pessoas que vão falar que o ativo ele ainda pode continuar caindo, o ativo pode vir parar em 10, em 9, em 6 mil dólares. Isso pode acontecer, mas desde que esses investidores resolvam sair do jogo. Se esses investidores não saírem do jogo, a gente não vai ver o ativo em 10, em 9, em 6 mil dólares, porque a gente já tem a maior acumulação da história.
Quando a gente olha para o volume de bitcoins acumulados na mão de investidores de longo prazo, a gente está em all-time high. A gente está vivenciando a maior acumulação. Olha como foi 2018. 2018 a gente teve o topo cíclico ali, onde vários players distribuíram, mas mesmo assim a gente continuou com um volume muito alto na mão dos investidores de longo prazo. Quando que a gente tem problemas dentro do mercado? Quando começa esse despejo dos investidores de longo prazo. Até o presente momento, a gente está tendo acumulação. E os investidores de longo prazo, eles têm um comportamento de iniciar distribuições. Olha aqui, ó, o ponto que nós estávamos aqui. A gente começa a distribuição desses caras. Olha aqui para o lado esquerdo que você vai ver que essa região era exatamente a mesma região do all-time high anterior. Os investidores de longo prazo, eles começam a distribuir, olha só essa distribuição, a partir do momento que a gente chega próximo da zona de all-time high anterior. E a gente está vendo que os investidores de longo prazo seguem acumulando. Olhando para esse padrão, eles só vão ter interesse em começar a vender quando a gente chegar lá na zona dos 50, 60 mil dólares, beleza? E enquanto nós não chegarmos lá, os investidores de longo prazo, eles seguem acumulando. E saca só, esses investidores de longo prazo, eles passaram pela 3AC quebrando. Eles passaram pela FTX quebrando. Eles passaram pela quebra dos bancos aqui nos Estados Unidos. Eles estão passando pela SEC, simplesmente apertando o cerco contra altcoins. E olha só, nenhum desses 4 fatores fizeram com que o investidor de longo prazo realizasse venda. Olha só como que eles seguem acumulando. E por que esses caras não venderam? Porque eles focam em ciclo do Bitcoin. Eles sabem que 26 mil dólares é muito barato quando a gente compara com o all-time high, que foi 68. Por isso que os caras estão comprando. E a pergunta que eu te faço é: 3AC, FTX, banco colapsando, SEC apertando o cerco e esses caras não venderam. Que tipo de notícia vai fazer com que esses caras vendam para a gente chegar em 10, em 9, em 6 mil dólares? Eu não sei qual notícia é pior do que a FTX quebrando, porque a gente teve a segunda maior corretora quebrando. A gente teve o FUD de que a Binance iria quebrar. A gente teve matérias saindo em todos os jornais, até na The Economy, falando que as criptos estavam colapsando. E nem assim esses caras venderam. Você acha que eles vão vender por quê? Qual que vai ser o próximo motivo? Você acha que eles ficam operando notícia? Obviamente que não. E eu jogo o jogo junto com esses caras, beleza? Eu estou acumulando. Se você acredita nos 10, nos 6 mil dólares, boa sorte por ficar esperando essas regiões. Eu não vou ficar esperando essas regiões, beleza? Eu sigo acumulando os meus ativos. E olha só, se você me conhece há mais do que 6 meses, se você está aqui dentro do canal desde quando a FTX quebrou, você vai ver que alguns meses depois ali da FTX quebrar, eu sempre falava que daqui 6 meses a gente vai ver a métrica de long term holder subindo e subindo forte. E eu vou explicar para vocês como que eu antecipei esse movimento. Para essa métrica subir aqui, para esse histograma ficar verde, ele leva 6 meses. Por quê? 6 meses para a moeda ser considerada como long term holder. Então esse histograma verde que a gente está vendo aqui é exatamente das compras que foram feitas lá quando a FTX quebrou. E como que eu já sabia que a gente iria ter um aumento de mais ou menos 1 milhão de bitcoins, exatamente nessa linha azul aqui, subindo? Porque a gente consegue traquear exatamente a idade das moedas. E quando a gente vê que as moedas elas estão começando a envelhecer, a gente vai ter várias faixas de envelhecimento. Olha só, a gente tem 24 horas, de um dia a um mês, a uma semana, de uma semana ao mês, de um mês a 3 meses, de 3 meses a 6 meses. Na hora que chega aqui de 6 meses para baixo, é long term holder. E como que a gente faz para antecipar esse movimento? Olha só,
Quando a gente estava aqui lá em dezembro do ano passado, ali em janeiro, a gente já tinha a métrica de 1 mês a 3 meses subindo de 17 mil bitcoins, de 700 mil bitcoins para 2 milhões de bitcoins. Ou seja, a gente teve um acúmulo de 1,3 milhões de bitcoins dentro dessa região. E esses bitcoins eles passaram de 1 mês para 3 meses. Isso significa que esses caras vão ser long-term holder? Não, porque pode ser muitos traders que estão fazendo swing trade ou position trade e vai levar alguns meses dentro dessa operação. Então a gente olha para isso daqui, a gente pode entender que uma parte disso daqui vai vir para o long-term holder. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente viu que na mão do long-term holder a gente saiu de 14 milhões e 600 mil bitcoins para 15 milhões e 200 mil, ou seja, do 1 milhão e 200, foi quanto? 14 e 600, 800 mil, do 1 milhão e 200, 800 mil foram para a mão do long term holder, 800 mil foi o que fez esse histograma aqui subir. E quando eu olho novamente para de 1 a 3 meses, olha só, do topo ali que a gente teve dos 30 mil dólares, a gente tinha 1 milhão. E hoje, quando a gente olha, a gente tem 1 milhão e 700 mil bitcoins. Ou seja, ao longo desse período de movimentação que a gente teve de 1 mês a 3 meses, a gente tem players acumulando mais 700 mil bitcoins. Significa que esses 700 mil bitcoins vai jogar esse preço aqui para cima? Não, não significa isso. Mas eu aposto com vocês que daqui já tem de 1 a 3 meses, a partir de 3 meses para 6 meses, a gente vai estar vendo exatamente novos histogramas verdes aqui dentro do supply de long term holder, porque eu consigo antecipar isso vendo que a gente ainda continua tendo acumulações ao longo desse período. Só que, obviamente, isso daqui a gente só vai saber lá na frente. E por que eu tô te contando essa história? Isso daqui, cara, vai fazer alguma diferença no seu dia? Não, não vai fazer diferença nenhuma no seu dia, de você tentar antecipar quanto que vai vir para o long term hold. O que eu quero dizer para você com tudo isso é que estamos acumulando. Os investidores mais parrudos, mesmo que a gente tenha batido 31 mil dólares, eles estão acumulando. Desde o movimento que a gente teve, que a gente rompeu os 25 mil dólares ali, a gente subiu, depois foi bater os 31, a gente vem presenciando acumulações. Por que a gente está presenciando ainda acumulações? Porque aqueles players que precisavam de confirmação de fundo, eles entram atrasados. E esses players estão entrando nessa região, porque essa região dos 25 até os 31 se tornou a região de confirmação do fundo que nós tivemos. Se a gente voltar aqui exatamente para esse gráfico, nem precisa olhar exatamente o supply aqui, só quero o price action mesmo. Se a gente olhar para o price action, a gente vai ver que até a gente formar esse fundo e romper esse topo, nós não tínhamos confirmação no price action de que isso era fundo. Agora, nós temos confirmação de que isso daqui é fundo do mercado, de que os 15.600 foi fundo, até mesmo no price action. A gente já tem isso daqui formado. Então, os players que entram atrasados somente com confirmação, eles estão entrando após o rompimento dessa confirmação. Olha só, rompeu, está fazendo pullback e eles estão simplesmente entrando nessa fase, entrando dentro dessa região. Isso é porque eu acho? Não, cara, é porque os dados estão me mostrando isso. Olha só, tem mais players acumulando dentro dessa região. Bom, se a gente tem pessoas com interesse em compra e a gente está falando de pessoas maduras, não estou falando de pessoas novatas, não estou falando de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Estou falando de investidores mais maduros. Como que eu sei que eles são mais maduros? Porque eles são pacientes, eles focam em ciclo,
e a gente vê quantidades pesadas de compra, beleza? Então, por conta disso, a gente continua tendo a acumulação. Eu vou acumular os meus e simplesmente vou adotar estratégias diferentes. Fiz muitas compras aqui na região de fundo, montei uma carteira de longo prazo. Hoje eu estou montando uma nova carteira. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa nova carteira, o primeiro link da descrição aqui te direciona para essa carteira que eu estou montando. Você consegue ter acesso a ela, beleza? E olha só, se a gente olhar para o balanço de bitcoins dentro das carteiras de 10 a 100 bitcoins, e por que eu uso só de 10 a 100 bitcoins? Porque foi esse grupo de carteiras que me mostrou o topo do mercado. E esse grupo de carteiras foi quem me mostrou o fundo do mercado. Então, eu vou seguir analisando esse grupo de carteiras. A gente vê que eles estão aumentando aqui, tendo uma acumulação bem tímida, tá? Mas o importante é que eles não estejam nessa pegada aqui de distribuição. Bom, se a gente olhar para o MVRV dos últimos 30 dias no Bitcoin, a gente vai ver que os traders dos últimos 30 dias, eles saíram do prejuízo, eles estão ali no 0 a 0. Gosto bastante de comprar quando a gente está abaixo dessas regiões. Por que a gente agora está no 0 a 0? Porque a gente saiu ali dos 25 e já está nos 26 mil dólares. Alguns traders pegaram essas posições e a gente vem com o MVRV intradiário de 30 dias na região do 0. Onde que são boas regiões para nós vender? É só a gente olhar para o que a gente tem no passado recente do ativo, que a gente vai entender onde que os players estão vendendo, mais ou menos ali por volta de 10% no lucro dentro do MVRV, beleza? Se a gente olhar para o Ether, o cenário é um pouco diferente no Ether. O Ether ainda continua em zonas negativas, ou seja, os players estão extremamente sem pressão de venda, porque eles estão no prejuízo. Adoro comprar dentro dessas fases e adoro vender dentro dessas fases aqui em cima. Compro quando as pessoas estão no prejuízo, vendo quando as pessoas estão no lucro, beleza? Vocês sabem da minha operação de trader ou da minha operação no Ether de swing trade e sigo simplesmente exposto dentro dessa posição. Bom, para a gente olhar aqui para o nosso price action para entender o que a gente tem, olha só. Dentro do price action a gente teve algumas zonas de acumulação, que são esses canais, mas o nosso price action ele está ficando bem interessante. A gente tem uma linha de tendência de alta aqui, beleza? A média continua apontando para cima, a gente sentou em cima da média de 200 períodos e a gente está formando uma cunha descendente. Cunhas descendentes são padrões bullish, probabilidades de romper para cima. Isso daqui num gráfico diário. A gente pode seguir ainda dentro dessa cunha durante um período maior, mas eu vejo que a gente já está em bons patamares dentro dessa cunha. Na semana passada, na sexta-feira, a gente tinha um candle abaixo dessa cunha, na quarta-feira ali, e eu comentei com vocês que se a gente voltasse para dentro da cunha, isso daqui era um falso rompimento da cunha. Bom, voilá, a gente teve um falso rompimento da cunha. A cunha ainda continua. E o que me chama a atenção dentro dessa região é o volume que a gente está tendo nos dias de compras, nos dias de alta. Dias que o mercado está indo para cima, a gente está tendo volumes maiores do que os dias que o mercado está indo para baixo. E isso daqui é um sinal de mais pressão compradora do que pressão vendedora, beleza? Até então, se a gente analisar, olha só, muita gente fala que o preço do ativo vai parar lá na casa do chapéu, lá embaixo. Olha, aprendam a ler a história que o Kindle te conta. Olha isso daqui. O mercado tenta subir, arregaça para baixo. O mercado tenta subir, arregaça para baixo. O mercado tenta subir, ele vem caindo aos poucos e arregaça para baixo. O mercado não consegue subir, arregaça para baixo. O mercado tenta subir, arregaça para baixo. Isso daqui é uma clara pressão de vendas, onde os vendedores estão dominando o mercado. Olha como que a gente tem um padrão muito diferente. A história que o mercado está nos contando aqui, ela é completamente diferente. A gente arregaça para cima, os vendedores tentam derrubar o mercado. A gente arregaça para cima, os vendedores tentam derrubar o mercado. A gente arregaça para cima. Os vendedores estão tentando derrubar o mercado. Cara, já faz do topo até o dia de hoje,
já faz 68 dias que os vendedores estão tentando derrubar o mercado e não tem pressão de venda para jogar o preço em patamares ali de $20 mil, por exemplo. 68 dias e até agora a gente não conseguiu jogar o mercado para baixo. Olha como que é uma tendência franca de baixa. Simplesmente a gente ganha mercado no RSI, o RSI devolve tudo direto. Olha só como que a gente está sem pressão de vendas. O mercado ele anda em ondas e a gente está na onda dos vendedores. E os vendedores não têm fôlego para jogar essa parada nos $20 mil. Quem dirá jogar de volta nos 15 e quem dirá jogar a gente nos 10, nos 9, nos $6 mil. A pessoa que fala sobre os 10, os 9, os $6 mil, ela só está usando, cara, price action. Ela só está olhando para o gráfico e vendo que tem um topo ali nos 10, nos $13 mil. Mas ela não analisa supply nas corretoras, ela não analisa quanto do supply está na mão do long term holder, ela não analisa se está tendo acumulação ou distribuição, ela não analisa nada disso. Ela simplesmente olha para o gráfico, vê que tem um topo lá atrás e ela fala, o preço pode chegar até essa região. Ela não analisa que o halving está chegando, que em 2024 a gente tem a maior narrativa do Bitcoin acontecendo. Beleza? Então, para o médio e longo prazo, eu continuo bullish, eu continuo comprado e eu continuo esperando movimentações de altas aí. Até onde pode ser essa nossa próxima pernada de alta do Bitcoin? Olha só, se a gente analisar essa pernada de alta que a gente teve aqui, a gente vai ver exatamente que chegamos em 0,618 de Fibonacci, $31 mil. Se eu analisar essa próxima pernada que a gente tem aqui, e for considerar a mesma retração, 0,618 de Fibonacci, a gente está falando que nessa próxima pernada que o mercado for dar, a gente pode parar nos $38 mil. Daqui até lá, a gente ainda tem bastante espaço para subir. Só no Bitcoin, a gente está falando de 40% de alta. Não é à toa que eu estou comprando Ether pro médio prazo, porque eu estou esperando essa pernada que a gente vai ter aqui, beleza? Bom, isso daqui falando de gráfico diário. Se a gente descer o time frame e for para o intradiário, a gente tem mais uma coisa bullish acontecendo aqui. Inclusive, eu tenho duas operações de shorts abertas no curto prazo que eu tenho quase certeza que eu vou ser estopado, beleza? Olha só. Se a gente olhar aqui no curto prazo, o que a gente tem num gráfico de 4 horas, a gente vai ver que fizemos um rompimento de uma cunha descendente também. A gente tinha uma cunha descendente aqui, a gente fez um rompimento dela. No gráfico de 4 horas, isso daqui era um padrão bullish, que indicava um rompimento para cima. E veja que a gente teve um bom volume na região de rompimento. E agora que a gente está fazendo essa confirmação desse rompimento, que é o pullback, a gente vê uma diminuição do volume, beleza? Então isso daqui pode ser um sinal de que a gente vai começar a buscar esses patamares mais altos da cunha aqui em breve, da cunha do diário, para tentar romper. Vai romper? Não sei, cara, se vai romper ou não. A gente pode bater a cabeça lá e voltar e visitar a parte de baixo da cunha novamente. Beleza? Mas quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que o mercado está bem bullish para o Bitcoin. E aí eu vou deixar um alerta aqui para vocês, que eu já venho comentando sobre isso faz tempo. A dominância do Bitcoin rompeu os 48% e ela foi embora. Foque em Bitcoin. Se quiser focar em Ethereum, legal, porque é a segunda. Mas, cara, cuidado com as altcoins. A gente vai ter várias altcoins caindo ainda muito. Carteiras que não sejam bem gerenciadas, elas vão sofrer muito caso as altcoins continuem caindo. E mesmo que elas não caiam, só o fato do Bitcoin estar subindo com a dominância dele, ele pode subir, as altcoins podem subir atrás. Só que significa que o Bitcoin vai subir mais do que as altcoins. Se a gente tem indicadores na nossa frente que mostram
que o Bitcoin pode ganhar valor perante as altcoins, para que a gente vai tomar risco dentro de altcoins, cara? A gente precisa ter mais Bitcoins dentro da nossa carteira. Não é à toa. Tem pessoas novato, cara, sim, é tudo igual. Sempre vai falar a mesma coisa. Nossa, mas Bitcoin tá caro. Não vou acumular Bitcoin porque eu não vou conseguir ter um Bitcoin. Não vou acumular Ethereum porque eu não vou conseguir ter um Ethereum. É melhor eu comprar Matic porque custa 60 centavos Matic. E se um dia Matic chegar em $1.000, eu tô rico. Esse é o pensamento de todo novato. E se sabe que os novatos eles só fazem cagada. Estagiário, cara. Estagiário só faz cagada. Então tenha mais Bitcoin e mais Ethereum na sua carteira nesse momento. Não tenha interesse por achar a gema perfeita, não tenha interesse por dar all-in dentro de altcoins. Tenha uma carteira bem gerenciada e bem distribuída. Novamente, se você quiser ter acesso a uma carteira que é gerenciada por mim, na descrição, primeiro link, só você clicar lá que você consegue ter acesso a essa carteira. Beleza? Bom, isso daqui foi a nossa análise de hoje, então, e amanhã a gente está de volta aqui no canal. Amanhã a gente vai analisar as altcoins, terça-feira, dia de analisar as altcoins, a gente vai ver price action e a gente vai ver como que algumas altcoins estão se comportando. Tive um péssimo sinal em link hoje, mas isso daí a gente fala amanhã, beleza? E amanhã a gente vai analisar novamente as principais altcoins. Deixa aqui nos comentários qual altcoin você quer que eu analiso amanhã. Caso tenha algo interessante para falar sobre elas, eu falarei, beleza? Se não, vou analisar as principais amanhã. Tamo junto, galera. Forte abraço e eu te vejo amanhã aqui no canal. Valeu!